fazer uso da palavra, eu convido o professor Alex Magalhães, da UFRJ. Olá, boa noite a todos. Eu sou professor da UFRJ e sou também morador da Ilha do Governador, então tenho digamos assim, um duplo interesse, né, na temática aqui do PEU, né? Que, apesar de eu ter estado presente numa das audiências na Ilha do Governador sobre esse tema, que uma eu soube por um vizinho, por um amigo, colega, e a outra eu não tomei conhecimento, então, enfim, não pude participar. Realmente, eu, como acho que todo mundo, a maioria, enfim, somente agora tomei conhecimento da proposta do PEU, né? Também, recentemente, também fui avisado que o PLC tinha vindo para a Câmara, e aí me deu o trabalho de imprimir e tal, enfim, de tentar ler no curto período de tempo que eu tive. E, aliás, né, como não recebi, acho que, não sei como é que está o acesso de todos a esse projeto, queria até sugerir aos vereadores, à Câmara, que, por exemplo, providenciasse uma edição, né, popular desse projeto, desse plano, que fosse distribuída aos moradores, que se desse uma das iniciativas que poderiam ser tomadas no sentido de dar ciência real desse projeto para a sociedade, para permitir o debate, né, para que o debate possa ser aprofundado e que ele inicie, né, porque até agora, de fato, ele foi, digamos assim, bastante insuficiente. Acho que foi a avaliação que eu ouvi de várias pessoas, das audiências feitas, né? Foi um momento importante, porém ainda muito insuficiente para conhecer e debater em profundidade a proposta, né? Eu tenho várias preocupações. No pouco tempo que eu tive para olhar, para ler muito rapidamente, eu também quero dizer que eu tenho várias preocupações, né, com relação a esse projeto, né? Não só com o texto em si, como também de algumas reações a respeito dele, né? Por exemplo, quando se diz que nada mudou, ou que nada vai mudar, ou quase nada vai mudar, eu me pergunto o seguinte: para que PEU, então? Né? Se nada muda, nós estamos aqui perdendo tempo, desperdiçando recurso público, inclusive, né? Então, também um tipo de leitura que me incomoda um pouco. Me parece que a gente não pode fugir da obrigação, do trabalho, a gente, eu digo sociedade, universidade, e principalmente Câmara e Poder Executivo também, de fazer uma comparação, de fazer um exercício de comparação rigorosa, o que vigora, o que se pretende que vigore, para a gente, então, aquilatar o que está mudando, qual é o impacto que isso causa, né? Não é só obra, empreendimento, hoje em dia, que a gente precisa fazer análise de impacto. A gente precisa fazer análise de impacto da legislação também, que o impacto dela, muitas vezes, é devastador, né? E, aliás, na UFRJ, esse exercício foi feito com relação ao PEU das Vargens, por exemplo, né? Uma equipe lá do ProURB, né? Um dos 3 programas de pós-graduação que nós temos no Fundão que discutem a questão urbana, que, aliás, podem contribuir muito para a análise e para o debate desse projeto, fez uma análise de impacto do PEU das Vargens, né? Se aquilo que está lá na lei, já em vigor, for de fato executado, o que aconteceria, né? Se todo o potencial construtivo ali permitido for efetivamente usado, o que vai acontecer no dia seguinte? Entre outros impactos, só para dar um exemplo rápido, que o tempo é curto, apuramos o seguinte, que haveria um aumento de temperatura de 4 graus, na média, naquela região, né? Então, veja que são vários impactos que podem advir dessa legislação. Eu não tenho preocupação apenas com a questão da verticalização, como alguns aqui já levantaram. Também me preocupa alguns outros aspectos que são mais de expansão horizontal no bairro. Por exemplo, o projeto fala de parcelamento de áreas de 30 mil metros quadrados. E fala de grupamentos de edificações, que é um modelo de condomínio da Barra da Tijuca, né, que se pretende, então, importar para a Ilha do Governador, de 30 mil metros quadrados e com mais de 500 unidades habitacionais, né? Então, só isso já dá para aquilatar um pouco o impacto essa legislação pode ter. E, aliás, também eu me pergunto onde na ilha tem área vaga de 30 mil metros quadrados hoje. Eu só consigo visualizar isso
Eu só consigo visualizar uma área livre dessas nas áreas militares, né? Só se as áreas militares forem desativadas, forem privatizadas e não serem mais de uso público, deixarem de ser área verde, área livre e passarem a ser áreas a serem urbanizadas e edificadas, né? Então, só para ilustrar uma das minhas muitas preocupações, né? É difícil entender essa legislação. Na audiência pública que teve na ilha, eu me recordo que a deputada Graça Pereira disse que ela, como deputada e como arquiteta, tinha dificuldade de entender aquela proposta, então imagina a dificuldade da população. Então é necessário tempo para destrinchar. O artigo foi citado aqui, a gente lendo não consegue visualizar direito, acho que é o 134, né? Qual é o impacto, o significado que isso tem. Isso aqui para a população é javanês. Então é importante ter um esforço, né, de tradução, literalmente, dessa linguagem. Então, eu queria sugerir, primeiro, a divulgação desse projeto, um esforço da Câmara divulgar, socializar a proposta. Já concluindo, Segundo, né? Concluindo, estou na proposta para fechar. Sim. Segundo, audiências públicas temáticas para se discutir cada segmento. São 8 capítulos desse projeto, né? O projeto tem 100 páginas, quase 200 artigos, 8 anexos, mapas. Então, não é uma audiência que vai dar conta disso. Então, audiências temáticas. Terceiro, uma audiência na cidade universitária para discutir com a universidade o caso específico, né, do Fundão. E quarto e último, na verdade, também é importante para a sociedade uma informação sobre o trâmite desse projeto na Câmara. O que pode acontecer com ele? Qual vai ser a tramitação dele? Ele vai ser votado semana que vem, mês que vem, ano que vem? Quando? Vai passar, em que comissões, né? A cidade também precisa ter uma ideia de o que pode acontecer com esse projeto na Câmara daqui por diante. Obrigado. Muito obrigada.